Jesus é digno de ser adorado. Salmo 81. Salmo 81, versículo 7. Deus, ele fica muito triste às vezes com a gente. Tá tão raro crente que faz Deus sorrir. Queria que você prestasse muita atenção. Eu gosto que escuta. Aliás, hoje eu pedi desculpa. Eu dei uma bronca geral lá, né? O pessoal que estava conversando. Aí tinha um rapaz que é muito educado. Pensa num jovem educado e abençoado, filho do bispo. Uma bênção. Depois eu falei, me perdoa, meu filho. Depois disseram que ele estava socorrendo o avô. Eu falei, está certo. Né? Ele conseguiu socorrer, então tá bom. Aí eu pedi desculpa, mas eu não gosto que conversa na hora da pregação. Amém, igreja? Você acha que eu estou errado? Então Deus ele procura pessoas que possam fazê-lo sorrir. E é muito raro, né, igreja? Está difícil achar gente que faz Deus sorrir. Você me perdoa ao falar isso. Porque tem gente que quando está bem, testemunhando, conquistando, tem uma sensação de vitória, assim, um sentimento legal e glorifica a Deus. Mas quando aperta, tem gente que desanima, desiste, murmura, se afasta da igreja. Então Deus, ele queria um povo que ele pudesse confiar. Você entende o que eu estou falando? E houve uma rebelião tremenda no deserto entre o Egito e a terra prometida, quando Deus tirou o povo de lá. Que muitos anos, muitos séculos depois, Deus ainda se lembrava disso. E até hoje. Quando você se rebela contra Deus, Ele pode te perdoar, pode mudar a sua história, mas Ele vai lembrar. Ele vai lembrar. Me desculpa, igreja, mas eu não posso fazer duas reuniões aqui dentro no mesmo tempo. É uma só. Pode falar o que quiser de mim, eu vou continuar desse jeito. Mas se a pessoa acabou de ouvir eu falar que não gosta, aí conversa por quê? Eu achava que a minha mãe estava errada. Minha mãe morreu, eu tinha 12 anos, mas ainda lembro direitinho. Ela falava, meu filho, o compadre chegou, mas a comadre não conversa no meio do nosso assunto. Aí eu esquecia lá, que a conversa estava tarde já também, né? Com sono, abrindo a boca, falava alguma coisa para quê? Aí eu não dormia a noite inteira com a orelha inchada. Não pode, igreja. Se for a palavra de Deus, mais ainda, né? Está conversando, né, pastor? Não. Versículo 7, Deus diz assim, clamaste, e eu te livrei do recôndito do trovão. Perdão. Clamaste na angústia e eu te livrei. Ponto. Do recôndito do trovão eu te respondi e te experimentei junto às águas de Meribá. Clamastes na angústia. O povo estava angustiado.
Por quê? Porque era rebelde. E não tinha gratidão. E não reconhecia. Deixa eu interromper rapidamente. Ô bispo, vocês têm que explicar. Deixa eu explicar no microfone. O homem está segurando uma caixa de abacaxi ali, um peso danado. Meu filho, você está com medo de eu não te dar um abraço, por isso que ele entregou o negócio, é? Guarda isso aí, rapaz. Não tem nada a ver com o abraço, não tem, filho? Ou tem? Daqui a pouco. Clamaste na angústia. E te livrei. Do recôndito do trovão eu te respondi, te experimentei junto às águas Meribá. Com toda a rebeldia, com toda a insatisfação, ingratidão, Deus ouviu e livrou o povo no deserto. E aí ele diz, do recôndito do trovão eu te respondi e te experimentei. Esse recôndito do esconderijo, da morada do trovão, lá de onde sai o trovão, do esconderijo do trovão. Quem já ouviu o trovão? Quem já ouviu? Você sabe de onde ele vem? Sabe ou não? Deus estava lá no recôndito do trovão, lá atrás, lá onde nasce o trovão. No esconderijo. Mas o clamor chegou lá, a oração. O que Deus está dizendo com isso? Que não importa as circunstâncias ou o estado de alguém, quando clama, ele ouve mesmo do esconderijo do trovão. Amém? Aquele povo merecia ser atendido? Não. Era rebelde, ingrato. É? Só que Deus põe tudo de lado para ouvir aquele que clama na angústia. A mulher acabou de falar, o marido estava em coma lá. Portanto, igreja, nunca deixa de clamar. Clamar com a alma, com o coração. Eu não preciso estar por perto para Deus te ouvir. Aonde você estiver, se você clamar, Ele vai te ouvir. No hospital, no presídio, em casa, no trabalho, em qualquer lugar Ele vai te ouvir. Continua, por favor. Esse experimentei significa prova. Em algum momento, você imaginou, de repente está pensando que está demorando muito a sua vitória? Tá? Não tá não. É você que acha. Não tá. É você que acha. Como aquele povo também pensava. Só que isso aí não é privilégio seu, não. Todos nós já oramos, suplicamos, em algum momento passou pela nossa cabeça que estava demorando. Deus sabe o momento exato de entregar. Deus não adianta e nem retarda, e nem atrasa. O momento em que você tem que receber, terá que receber, Ele entregará. Portanto, quando orar, Jesus disse, quando orardes, creia que será assim convosco, que será assim, do jeito que você orou, do jeito que você pediu. Deus não demora e nem antecipa. Não.
Deus tem o tempo dele, a hora dele. Você não se conhece, mas Deus te conhece. Se Ele der antes, vai ser nocivo a você. Se Ele der depois, alguma coisa vai acontecer de ruim. Ele dá na hora exata, mas Ele entrega tudo que você pedir a Ele, você vai ver. Ele sabe o tempo. Foi assim com a minha vida inteira até hoje. Tem coisas que eu pedi há mais de 30 anos, hoje é que Deus está dando. É? Aí a proporção e a maneira como Ele dá, eu falo, se eu tivesse dado naquela época, eu não ia conseguir administrar isso. Então Ele ouviu o povo aflito do recôndito do trovão. E continuando, Ele diz assim: ouve, povo meu. Ouve, povo meu. Que maravilha, hein? Eu já ouvi muito político chamar o povo assim, meu povo. Quem já ouviu? E a vida inteira eu escuto isso. Interessante. Há uns anos atrás eu ouvi um que falou, meu povo, nossa. Tem um que falou assim, hoje eu estou muito feliz, estou aqui na minha amada igreja. Falou, nunca mais vi o cabra. Eu estou achando que ele vai pintar por aí, hein? Amada igreja, mas cadê o sujeito? Agora Deus, com propriedade, Ele diz assim, como é que Ele diz, o diretor? Está lá na Bíblia? Eu estava lendo agora, diretor. Olha lá. Povo meu. Quem é o povo de Deus? Quero exortar-te, ó Israel, se me escutasse. Não haja no meio de ti Deus alheio. O que é Deus alheio? Vocês não sabem, não? Deus alheio quer dizer o quê? Exatamente, falou bem, hein? Você do chapéu aí, ó. Outro Deus. Outro Deus. Não haja no meio de ti Deus alheio, ou seja, outro Deus. Não existe outro Deus. E o que existe é o homem que fabrica. É o homem que faz. E o povo insiste, persiste em adorar deuses que não são deuses por natureza. Só existe um Deus. E não é porque Ele é o meu Deus que Ele existe. Ele existe muito antes de mim. Ele é. Na verdade, a palavra existe nem cabe para Ele, se você quer saber. Ele não diz eu existo, Ele diz eu sou. Deus não existe, Deus é. Amém? Antes de todas as coisas, eu sou Deus, Ele diz. Então, não haja no meio de ti Deus alheio, outro Deus. Continua, por favor. Nem te prostes ante Deus estranho. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Mas isso aí não é para nós, apóstolo. Eu nunca estive no Egito. Será que é para nós? Esse moço que me trouxe esse coco aqui, ele estava no Egito, há uns anos atrás, e apanhava. Ele está aí, cadê ele? Não é verdade, filho? Você não estava no Egito? Estava cachaça, droga, cigarro, todo tipo de imundícia. Estava ou não estava no Egito?
Tem tanta gente que está no Egito, porque a expressão Egito para o cristão não tem nada a ver com o país do Egito, não. É que nada, nem ninguém fez o povo hebreu sofrer como o Egito fez, como o faraó fez. Ninguém. O povo era tratado pior do que os animais. Aliás, por rebeldia também. Infelizmente, o mundo está caminhando para isso. As pessoas parecem ter uma venda nos olhos, às vezes. Esses dias tem um país aí que deu uma ordem para todo mundo entregar o telefone celular. Quem viu isso aí? Sob pena de quê? De quê? De morte. Existe isso? Matar uma pessoa porque não entregou o celular? Eu já ouvi dizer e vi nas imagens aí, ladrões que assaltam as pessoas tomando o celular, mas lá o próprio governo fez isso. E o Brasil caminha para isso, infelizmente. Então se a gente não tiver espiritualidade, a gente que contribui para a coisa ficar ruim. E cada vez pior. Então, o povo sofreu, comeu o pão que o faraó amassou. E quando Deus fala, eu te tirei do Egito, eu que te tirei da terra do Egito, na verdade está falando é para nós mesmo, é para mim. Se eu for falar o meu Egito para você vai falar, meu Deus, você já conhece um pouco. Mas pensa num Egito que eu achei que não tinha fim, que não tinha saída. O faraó cercava meus caminhos, cercou o Egito por todos os lados, eu não conseguia sair. Se não fosse Jesus entrar lá com poder, eu estaria até hoje no Egito. Então, eu te tirei, Deus está refrescando a nossa memória, da terra do Egito. Abre bem a boca e te a encherei. Mas o meu povo não me quis escutar a voz. E Israel não me atendeu. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Ou seja, a escolha é minha. Eu tenho duas opções. Andar no caminho que Deus aponta, que Deus ensina, ou seguir o meu próprio caminho. O meu caminho dá para onde, você sabe? Não. Egito, exatamente. O meu caminho é voltar para o Egito. E o povo hebreu queria fazer isso no meio do deserto. Então Deus falou, deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. O povo queria voltar para o Egito. E qual era a alegação? Lá tinha alimento, tinha alho, cebola, comida lá. E olha que Deus providenciou carne no meio do deserto para aquela multidão. Mas provou o povo. Esse provar é ficar em silêncio quando você ora. Às vezes você ora, você pede, você jejua, você busca. O bispo fala, vai acontecer, o apóstolo fala, o pastor fala, e assim. Você, meu Deus, acontece com todo mundo, menos comigo. Deus está em silêncio. Só observando, os anjos estão subindo. Os anjos andam silenciosamente. Eu aprendi que quando Deus fica em silêncio comigo, é porque os anjos estão só levando, daqui a pouco eles regressam, eles voltam.
E tem sido assim a minha vida inteira e não vai mudar, porque eu comprovei que Deus não me deixa clamar em vão. Demorou tempo para isso. Então, o meu povo não me quis escutar a voz, ele disse. Israel não me atendeu, assim deixei eu andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos, só que é para o Egito. Ah, se meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Eu vou subir o monte por esses dias, e tudo aquilo que se fez meu adversário, eu vou colocar diante de Deus no monte. E vou colocar também os seus adversários. Deus está dizendo, se o meu povo me escutar, se andar nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Você tem algum adversário que pode com o poder de Deus? Você conhece algum, não? Eu não tenho. Mas eu vou colocar tudo diante dele. Eu tenho adversários, tenho bastante, mas eu falo assim, são tudo pequenininho diante do meu Deus. Para mim pode até ser grande, que eu não sou nada. Sou nada, não tenho influência nisso, naquilo, não. Mas eu tenho certeza que eles desaparecem diante do meu Deus. O que Deus vai fazer também, a forma como Deus vai responder, isso aí não me interessa. O que interessa é que Ele vai responder e vai agir. Ele vai responder e vai agir. Então Deus promete que se você o ouvir e andar nos caminhos dele, os seus adversários serão adversários dele, os seus inimigos serão inimigos dele. Os que aborrecem o Senhor se lhe submeteriam, e isso duraria para sempre. Eu o sustentaria com o trigo mais fino, e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Quem é que usa trigo em casa? Trigo. Todo mundo usa? Interessante, eu não vejo o povo plantar trigo, eu vejo plantar soja, milho, tem umas coisas. Eu não vejo o povo plantar arroz e nem trigo, e todo mundo usa. Né? Você viaja o Brasil inteiro, é só plantação de milho e de soja. Goiás, Mato Grosso, Minas, todo lugar. Rio Grande do Sul. Mas todo mundo usa o trigo. Mas o trigo mais fino não era para todo mundo quando Deus falou isso. Eu não sei que tipo de trigo você usa, mas o trigo mais fino era para os reis, príncipes. E Deus, ele falou, se o povo me obedecer, o meu prazer é sustentá-lo assim, com o trigo mais fino, ou seja, o melhor trigo de todos. E com o mel que escorre da rocha. Aquele mel, você já viu aquele favo transparente que você vê do outro lado? Clarinho. E não tem gosto de nada a não ser de mel. Você já deve ter tomado mel com gosto de madeira. Mel com gosto de abelha, mel com gosto de própolis, mel, o mel que escorre da rocha,
ele é muito difícil de ser colhido. Muito difícil. Eu, quando era jovenzinho, eu cortava a árvore para tirar o mel. Antes de cortar a árvore, eu soprava fumaça na colmeia. Porque a fumaça, ela deixa a colmeia anestesiada, a abelha anestesiada. Você sabia disso? Quem sabia? A fumaça deixa a abelha bobada, anestesiada. Então, o senhor nunca levou ferroada das abelhas de fora, não, mas que estavam lá dentro, onde a fumaça não chegava. Quando abria a árvore, eu tinha que correr. Mas aonde a fumaça chega, a abelha fica anestesiada, bobada, fica besta. E na rocha, na árvore eu cortava. No cupim, quem conhece cupim? Murundu. Ele é feito de quê, o cupim? De terra. Tem cupim de 2, 3 metros de altura. Eu achava a colmeia lá. A abelha. Eu tinha que pegar um enxadão e cortando, primeiro eu soprava lá, fumaça. Acendia. Tinha dia que eu achava na rocha. Na rocha eu não podia cortar nem com machado, nem com enxadão, porque não consegue. E é profunda, a colmeia vai lá dentro, a fumaça não chega. Aí eu tinha que tentar resgatar os favos sem anestesiar as abelhas. Eu levava 20, 30 ferroadas. E em casa eu chegava com o olho todo inchado, fechado. Minha mãe falava, ninguém toca nesse mel. Esse mel quase custou a vida dele. O mel da rocha. É o mais difícil de ser colhido, de ser tirado. Porque você não consegue usar os mecanismos necessários para deixar a abelha anestesiada. E você não consegue adentrar fácil, porque não se você explodir, explode a colmeia e o mel vai embora. Então, quando Deus fala mel que escorre da rocha, sugere um grau de sacrifício muito grande para se conseguir. Ou seja, Deus preza tanto as pessoas obedientes à palavra, que Ele as abençoa, ainda que isso exija um grande sacrifício, como na entrega do Filho dele por nós. Então, igreja, não está longe de você o que você deseja, não. Está exatamente na obediência à palavra, na entrega da sua vida, do seu coração ao Senhor. E aí você vai ser tratado, os frutos que virão para a sua vida serão os frutos do sacrifício, né? Serão os frutos mais preciosos que um ser humano pode receber. O tipo de vida que Deus quer para nós, como a bispa orava agora há pouco, os meninos não compreendem. Foi pregado hoje. As crianças. Deus não quer nenhuma desgraça para a sua vida, derrota, humilhação, opróbrio. Só que Deus só poderá te abençoar com o trigo mais fino, dos reis, dos príncipes, que é uma figura de linguagem. Não é necessariamente trigo. Está falando comer do bom e do melhor. Viver na abundância, na fartura, na prosperidade. Ter uma vida, você já deve ter usado essa expressão, né? Ter uma vida como mel, doce como mel. Se tem uma coisa que a gente usa sempre, a expressão amargo como fel e doce como mel. Quem já usou isso? A palavra mel não veio por acaso.
sugere uma vida completa, uma vida totalmente, plenamente abençoada por Deus. Então está no nosso alcance. O trigo fino, o mel que escorre da rocha. Tudo isso está no alcance do povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. Deus chamou a gente como meu povo. Amém? Diferentemente de muitos que falam meu povo, só para você dar o seu votinho. Depois que você dá o seu voto, não tem negócio de meu povo, não. Aí tome borracha. Deus nos chama de meu povo. Povo meu. E o mel que escorre da rocha e o trigo mais fino é a vida abundante, abençoada. É a vida próspera que você busca. É a realização do sonho. Mas não sou eu que vou te proporcionar isso. Não se iluda com promessa de pastor, de bispo, de profeta, disso, daquilo. Porque só pode ser entregue se você obedecer, se você acatar. Se fosse assim, não precisava nem sair de casa. Fica lá fazendo o que você quer fazer, eu vou mandar daqui a bênção. Não. Você só vai ser abençoado se você se submeter à palavra de Deus. Essa é a grande verdade, a grande realidade. Para rebelde não tem bênção. Não tem. Não se iluda. Não se iluda. E que ninguém te engane. Que ninguém, está cheio de beato salu por aí. Que ninguém te engane. Você pensa que a presença do Valdemir e da Francilé, não. Só se você se submeter a Deus. Teve uma cidade que se rebelou contra Deus e fez coisas terríveis. E Deus então falou: estou tão triste com vocês, que nem se Noé, Daniel e Jó, é isso, filho? 14, aqui é o 14? E deixou o profeta Ezequiel de fora, né? Porque foi o profeta que pediu. Mostra lá. Está difícil? Vou pegar a minha Bíblia. Olha lá. Ainda que estivessem no meio dessa cidade, no meio dela, estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a vida deles, sua própria vida, diz o Senhor Deus. E ele repetiu. Então não se iluda, vou fazer o que eu quero, e o pastor, o bispo, prometeu que vai mudar a minha vida. Chama a polícia para esse bispo. Eu paro de pregar o evangelho se ele mudar a sua vida. Ou profeta, seja o que for. Sua vida só vai mudar se você ouvir o que a gente ensina. O que a palavra de Deus ensina. Somente. Mais nada. Mais nada. Aí não vai ter mais espaço para testemunho aqui, você vai ver. Se você se submeter ao que a palavra de Deus te diz, ouvir a voz de Deus, dar crédito, mudar de vida, se comportar como uma mulher de Deus, como um homem de Deus, tem muitas coisas, falar mal da vida dos outros, viver uma vida desregrada. Esses dias alguns não gostaram de umas coisas que eu falei. O cara me olhando. E eu disse o seguinte: quem fala mal dos outros na sua frente, na sua ausência vai falar mal de você. Seja quem for. Portanto, quando alguém chegar para falar mal de alguém, você corta na hora. Não vai dar aquele sorriso amarelo de defunto, não. Você fala, não vem falar mal dos outros perto de mim, não. Vai falar mal do capeta que carregue. É isso mesmo.
É. Então, eu poderia dizer, ó, basta você ficar perto de mim. Negativo. Agora, se você resolver acatar o que Deus diz, sua palavra vai ter um peso tremendo. Você vai falar e as coisas vão acontecer. Você vai falar para chover, vai chover. Para parar, e vai parar. É? Então, é um poder que só é dado, é uma concessão de poder que só é dado a quem é filho de Deus. Está em João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1. Está em João capítulo 1, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos, a saber, aos que creem no seu nome. Você já viu coisas acontecendo assim, tremendas. Alguém me ligou de uma cidade um dia desses, acho que é de Porto Velho, no programa. Perguntou se eu lembrava que o sol estava castigando. Acho que foi em Ouro Preto, na verdade, essa reunião. Ouro Preto, uma cidade que tem lá. E aconteceu também em Cuiabá uma vez. O céu estava azul e estava uns 45 graus. Mas uma coisa terrível mesmo. Eu mesmo estava quase desmaiando. Eu falei, ô Senhor, põe uma nuvem em cima de nós. Igreja, não deu 10 minutos, a nuvem estava em cima de nós. E a nuvem escureceu. Você ouviu a mulher falando? A nuvem escureceu e caiu um toró. Mas pensa numa água. Você já deve ter entrado no chuveiro em algum momento falando, não vou sair não. E alguém gritando, sai daí que eu quero tomar banho. A menina ali. Ei, entendi que a água está gostosa? Não dá vontade de sair. A bispa, quando é no inverno, ela entra debaixo de chuveiro e para sair. Porque a água está quentinha, ela não quer sair. Não vou sair não, está quentinha. Porque é para não sentir frio lá fora, entendeu? Quando sai. Eu não queria sair debaixo da chuva lá em Rondônia na época. Porque na hora Deus colocou. Tinha um deputado federal. Ele estava até com um problema. Estava amarelinho. E foi lá para dar um abraço. Ele falou para mim assim, chorando no final da reunião. Ele falou, nunca vi isso na minha vida. Aliás, eu tenho tantos anos, quase 60 anos, eu nunca vi, ele falou, na época, eu nunca vi alguém aqui da terra mexer com o céu. Eu falei, pois, todo aquele que crê pode mexer com o céu. Está escrito em Mateus capítulo 16, se não me engano. Na hora Deus botou a nuvem e fez chover. E lá no Cuiabá, a mesma coisa. Eu falei, vai chover. O povo olhou para o céu assim, esse homem deve estar com miolo cozido. Eu falei, vai chover, igreja. E o povo olhou e falou, coitado, lá em São Paulo não é quente assim, o sol aqui cozinhou o miolo dele. 15 minutos. Já não se via mais o céu. Sabe por que eu aprendi isso aí? Eu aprendi com Elias. O Elias falou, fala para o rei comemorar que eu estou escutando o barulho da chuva. Que barulho de chuva? Mas passou um aperto. Que o rei ia acabar com ele. Ele começou a orar e falou para o servo dele, dá uma espiada lá. Aí o servo olhou lá, voltou e falou, nada. Ele orou de novo, vai lá. Eu lembrei do bispo que falou para os obreiros, ora para a igreja encher, obreiro. Aí chegou no domingo,
Tinha umas 15 pessoas. Ele falou: vocês estão tudo em pecado. Você deve conhecer essa história aí, né? Eu falei: você que é o bispo da igreja, rapaz, está botando a culpa nos obreiros, né? Eu, hein? Vocês estão em pecado porque a igreja não está enchendo, aí ele. O Elias falou: manda o rei comemorar. Ele falou para o servo dele: ó, vê se está armando chuva. O servo olhava e voltava e falava o quê? Na 7ª vez, é na 7ª? Na 7ª ele anunciou o sinal de chuva, o servo? Foi? Não, foi não. Lá no Nordeste tem nuvem? Claro que tem. Quem já viu nuvem no Nordeste? Tem em todo canto. Você vê a nuvem o ano inteiro, mas cadê a chuva? A nuvem que o servo do Elias viu era que tamanho? Vejo uma pequena nuvem, como a palma da mão de um homem. E este é o sinal de que a chuva vai descer, vai chover, vai chover. Eita Deus, coisa linda. Quem conhece? Nuvem do tamanho da minha mão é sinal de chuva? Ah, é? Não, claro que não, igreja. Pelo amor de Deus, né? Mas a prova é que o Elias não estava precisando de sinal nenhum. Tudo é dirigido por Deus, até a oração. Se sou eu que estou orando 6 negativas, depois chega o obreiro e fala: o apóstolo, tem uma nuvem ali que é o tamanho da palma da minha mão, é menor do que a sua. Eu falo: ô Jesus, tem misericórdia de mim. Eu estava orando com a bispo para Deus ressuscitar uma mulher, e a mulher não voltava, e tinha umas 500 mil pessoas que falaram no Paraná. Ou no Espírito Santo. Aí eu só sei que... O senhor é de lá? Eu só sei que eu olhei para a mulher assim, peguei no pulso, olhei, botei a mão na frente do nariz dela, não tinha... Falei: Jesus, essa mulher não respira. A irmã dela chegou depois e falou: ela não respirava mesmo não. Não estava respirando mais não. Gente, eu já tinha orado, a bispo orado. Eu falei: meu Deus, e agora, hein? Eu falei: me botaram numa fria. Mas Jesus... Aí a mulher levantou e recitou. Aí um dia chegou uma velhinha para mim e falou assim: ô meu filho, bem 80 e poucos anos. Eu fico tão preocupado, eu fico em casa orando. Eu falei: esse homem é doido. Eu oro tanto para você não passar vergonha, ela falou. Eu falei: então eu já sei por que recitou. Tem gente orando por nós. Ah, mas um dia desse, igreja, lá no Brás, eu vi um menininho, igreja, chorando no colo da mãe. Meu Deus, parecia que tinha queimado. A doença era tão grave que parecia que tinha aquela queimadura. Eu não sei se você chegou a ver isso aí, ó, direito. Quem viu na televisão, quem viu? Ele está curado, igreja? Domingo passado eu abracei um que eu nunca vi igual. O dedo está até caindo já de podre. Quem viu isso aí? Você já viu a cara dele como é que está? Você vai ver. Igreja, não precisa de sinal, igreja. Não. Quando eu vou comprar alguma coisa, o sujeito fala: você pode deixar um sinal, Valdemiro? Ele está certo. Vai que eu desista. Mas Deus não precisa de sinal. Porque o que Ele falou vai acontecer. Deus não precisa de sinal. Deus não precisa. Alô?
Olha lá, igreja. Olha como é que ele já está. Isso aí não é hoje, não. Essa foto aí foi uns 3 dias depois, né? 3 dias depois, olha como é que... Olha a cara dele. Rapaz, isso aí vai dar o que falar, não vai, igreja? Sim, vai. Olha lá. Quem viu abraçando ele domingo passado? Cheguei em casa, ó, não sei se é psicológico. Aí, hein? Você tem coragem de fazer isso? O médico falou para mim, que falou que eu sou corajoso. Eu falei, sou nada, rapaz. Agora eu amo gente, igreja. Pode até não parecer, entendeu? Mas eu fiquei muito triste com a situação desse rapaz. Muito triste. Igreja, meu dia desabou. Acabou meu dia. Mas eu abracei ele com tanta fé. E esse moço vai voltar limpinho, igreja, daqui a uns dias. Já começou. Deus não precisa de sinal, igreja. Deus só precisa da fé. Vocês não precisam de mim. Não. Se eu ensinasse que você precisa de mim, isso é mentira, igreja. Você não precisa de mim, não. Você precisa crer, obedecer. Olha lá, igreja, a situação do moço. Mas não se iluda. Deus só vai mudar a sua vida se você mudar o seu comportamento, caráter e conduta. Quem entendeu o que eu falei? Fica de pé, por favor. Fica de pé.